Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Daniela e eu estou aqui hoje para dar continuidade à leitura do livro Dom Casmurro. Antes de darmos início, os recadinhos. Lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e ajudar a divulgar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Hoje nós leremos os capítulos 19 a 25. Então vamos lá. Capítulo 19. Sem falta. Quando voltei a casa, era noite. Vim depressa. Não tanto, porém, que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar em casa, repeti-as comigo, depois em voz alta, para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe sem falta amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferi-as lentamente, e mais lentamente ainda as palavras sem falta, como para sublinhá-las. Repeti-as ainda e então achei-as secas demais, quase ríspidas e, francamente, impróprias de um criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras e parei. Afinal, disse comigo que as palavras podiam servir. Tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. E a prova é que, repetindo-as novamente, saíram-me quase súplices. Bastava não carregar tanto, nem adoçar muito, um meio termo. E Capitu tem razão, pensei. A casa é minha, ele é um simples agregado. Jeitoso é, pode muito bem trabalhar por mim e desfazer o plano de mamãe. Capítulo 20. 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. Levantei os olhos ao céu, que começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era ao outro céu que eu ergui a minha alma. Era ao meu refúgio, ao meu amigo. E então disse de mim para mim. Prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias, se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padre Nossos e 200 Ave Marias, se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino, acostumara-me a pedir aos céus os seus favores, mediante orações que diria, se eles viessem. Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam, iam sendo esquecidas. Assim cheguei ao número 20, 30, 50. Entrei nas centenas e agora no milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga. Mas vão lá matar a preguiça de uma alma que a trazia do berço e não a sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor, eu adiava a paga. Afinal, perdi-me nas contas. 1000, 1000, repeti comigo. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa, não menos que a salvação ou naufrágio da minha existência inteira. 1000, 1000, 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que estas agitações de menino te enfadem, se é que não as acha ridículas. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer 100 missas ou subir de joelhos a ladeira da glória para ouvir uma
Ir à Terra Santa, tudo o que as velhas escravas me contavam de promessas célebres, tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe. As missas eram numerosas, podiam empenhar-me outra vez a alma. Capítulo 21. Prima Justina. Na varanda achei prima Justina, passeando de um lado para outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde estivera. Estive aqui ao pé, conversando com Dona Fortunata, e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo. A mentira espantou-me, não menos que a franqueza da notícia. Não é que prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que lhe pensava de Paulo, e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar que mentira é que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe, e também por interesse. Minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta do que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecer os projetos eclesiásticos de minha mãe, e dizendo-lhe eu que não, inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi, esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita, mas o que pergunto é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isto na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme não é, que não se importa com isso. Eu também não. José Dias? Concluí. Naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia dizendo que ainda naquela tarde José Dias lembrara a minha mãe a promessa antiga. Prima Glória pode ser que, em passados os dias, vá esquecendo a promessa. Mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos, zás que darás, falando do seminário? E os discursos que ele faz, os elogios da igreja e a vida de padre, é isso e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece, e aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso quanto este lampião. Pois é verdade, ainda hoje, você não se dê por achado. Hoje de tarde falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou. Fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias, e não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de... Supunha que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe... Isso não, atalhou prontamente. Prima Glória tem esse negócio firme na cabeça e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução. Só o tempo. Você ainda era pequenino. Já ela contava isto a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. Lá, avivar-lhe a memória, não. Que eu não trabalho para a desgraça dos outros, mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse, bem. Se ela me dissesse, Prima Justina, você, que acha? A minha resposta era, Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. É o que eu diria e direi se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, não faço. Capítulo 22. Sensações alheias.
Não alcancei mais nada, e para o fim arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, prima Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e, finalmente, de Capitu. Não disse mal dela, ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já a achava lindíssima, bradaria que era ela a mais bela criatura do mundo, se o receio não me fizesse discreto. Entretanto, como prima Justina se meteu a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, os trabalhos para os seus, o amor que tinha minha mãe, tudo isto me acendeu ao ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavra, era com gesto de aprovação, que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela à tarde na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona, não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu, e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo. Mas ainda assim, não creio que fossem ciúmes. Creio antes, sim. Sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu uma ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor, quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio da leitura de Walter Scott, que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantado e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava alguns milhares mais de estrelas centelhantes. Nos diálogos, alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim, na varanda, disse-me ele: amanhã, na rua, tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo. Pedirei à mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que é matéria grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus, à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias. Podemos apear-nos à porta do passeio público. Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam, alguma vez, da desinência exata, e ele a corrigia, meio sério, para dar autoridade à lição, meio risonho, para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa?
Chamava-me um prodígio. Dizia a minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses, sem contar que, para a minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto, não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. Capítulo 25. No passeio público. Entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias, espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço. Andando, para me dar ânimo, falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez 1 ano. Perdoe-me, atalhou ele. Não há 3 meses que esteve aqui com nosso vizinho Pádua. Não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, era criança, era natural. Ele podia passar por criado. Mas você está ficando moço, e ele tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Oh, a adulação! Dona Fortunata merece estima, e ele, não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para gente reles. Enlixeirando a homem chulo, é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria, como se riu há dias, dos meus sapatos acalcanhados. Perdão, interrompi, suspendendo o passo. Nunca ouvi que falasse mal do senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ele a um sujeito, em minha presença, que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. Depois replicou. Não lhe agradeço nada. Outros, de melhor sangue, me têm feito o favor de juízos altos. E nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos outra vez andado, subimos ao terraço e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer senão o meu benefício, disse eu após de alguns instantes. Pois que outra coisa, Bentinho? Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene, que é? Mamãe! Durante algum tempo, não pude dizer o resto, que era pouco, e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era. Sacudia-me com brandura, levantava-me o queixo e espetava os olhos em mim, ansioso também, como a prima Justina na véspera. Mamãe quê? Que é que tem mamãe? Mamãe quer que eu seja padre. Mas eu não posso ser padre, disse finalmente. José Dias endireitou-se, pasmado. Não posso, continuei eu. Não menos pasmado que ele. Não tenho jeito, não gosto da vida de padre. Estou por tudo que ela quiser. Mamãe sabe que eu faço tudo o que ela manda. Estou pronta a ser o que for do seu agrado, até cocheiro de ônibus. Padre não. Não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim, de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pode parecer do texto. Mas, aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-o, espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse, mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão. Conto com o senhor para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se e o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para a estupefação.
Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma nova alma. Eu próprio não me conhecia. Mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido. Quando os olhos tornaram as dimensões ordinárias... Mas que posso eu fazer? Perguntou. Pode muito. O senhor sabe, em nossa casa, todos o apreciam. Mamãe pede muita vez os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é pessoa de talento. São bondades, retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas que merecem tudo. Aí está. Nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais. Por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa. Seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua em nobreza de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim, confesso que o tenho, mas é só um. É o talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Há de ter também o de proteger os amigos, como eu. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer: José Dias, preciso meter Bentinho no seminário. Timidez não era tão ruim moeda como parece. Se eu fosse destemido, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe mentiroso. Mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta atrás da porta, e uma ação valia a outra. Contentei-me de responder que não era tarde. Não é tarde, ainda é tempo, se o senhor quiser. Se eu quiser? Mas que outra coisa quero eu senão servi-lo? Que desejo que senão seja feliz como merece? Pois ainda é tempo. Olhe, não é por vadiação. Estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Final de mais um capítulo. Bom, pessoal, essa foi a leitura de hoje, os capítulos 19 a 25. Para trazer uma breve análise desse trecho, eu gostaria de retomar um pouquinho o que já foi falado e com muita propriedade pela Roberta no início do projeto. O primeiro vídeo que falava sobre o projeto Dom Casmurro. Ela explicou e contextualizou tanto a obra quanto o autor. Então, só para a gente recapitular. Dom Casmurro é um livro de Machado de Assis que certamente está enquadrado com perfeição no estilo literário do realismo. Apesar dele ter suas obras consideradas românticas, com Dom Casmurro ele rompeu essas amarras e mergulhou de cabeça no novo estilo literário. Nós observamos os capítulos curtos, nós observamos o narrador, personagem, dialogando a todo momento com o seu leitor. E aqui, nesses capítulos que nós acabamos de ler, uma descrição psicológica do Bentinho, por ele próprio, que ele conseguiu transmitir, apesar de estar falando de seus defeitos, como também de suas virtudes, ele conseguiu transmitir para o leitor com uma transparência tal que faz com que a gente se aproxime, se sinta íntimo do personagem. E tudo isso é uma construção psicológica que ele vai fazendo para conseguir trazer para ele, no final, a opinião do leitor, para que o leitor concorde com o ponto de vista que ele dá para a história. Ele mesmo cita em mais de um local do livro que ele não tem uma memória boa. E tudo que ele conta é de memória. E todos os fatos que ele vai construindo dão, de fato, a entender que houve, por parte da Capitu, a infidelidade para com ele. Esse é o mote clássico do livro Dom Casmurro. Existe a possibilidade da gente saber
a outra versão dos fatos? Não, nós não saberemos. E é aí que está, na minha opinião, a sacada, a genialidade dessa obra, Dom Casmurro. Ele deixou uma dúvida que jamais vai ser respondida. Por séculos, né? Porque já tem mais de 100 anos do lançamento dessa obra. Ela é discutida, ela é falada, ela é argumentada. Existe quem defenda e existe quem rechace a ideia da traição. Mas olha como esse cara foi genial. Ele conseguiu perpetuar na história uma história que, se a gente for ver, é bem clichê, mas que foi escrita com uma maestria tal que se tornou um cânone, como já foi falado em um dos outros vídeos anteriores. Machado foi, de fato, um gênio. Bom, posto isso, vamos para a análise dos capítulos de hoje. O que a gente vê? Além do Bentinho continuar falando sobre si, continuar construindo a sua personalidade para o leitor, ele também vai introduzindo algumas personagens que vão ser fundamentais para que ele alcance o seu objetivo. Ele não quer ir para o seminário, então ele vai começar a tentar aliciar pessoas que ele considera que tenham influência junto à sua mãe, para conseguir dissuadi-la da ideia de mandá-lo para o seminário. Ele não quer ser padre, mas ele não tem coragem de enfrentar a mãe e dizer isso. Então, ele vai usando de subterfúgios para conseguir alcançar o seu objetivo. E nesses trechos, o que nós vemos é basicamente o aliciamento, vamos dizer assim, da prima Justina e do João Dias. Além, é claro, da confissão que ele faz da sua falta de caráter e também da sua procrastinação, quando ele confessa que não paga as promessas quando ele tem suas graças alcançadas. E desse aumentar, desse crescer das suas dívidas divinas, vamos dizer assim, a cada nova promessa não cumprida que ele faz. E quando nós estamos já no capítulo 25, no passeio público, tem um trecho aqui que vocês já cansaram de ver referência a ele em vários lugares, na internet, em livros e etc. Quando o João Dias está falando das características da Capitu, quando ele fala: Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você reparou nos olhos dela? São olhos assim de cigana, oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Aqui, gente, nesse pequeno trecho, a gente está vendo que ele usa não só a sua opinião, mas ele também coloca palavras na boca dos outros para ir dando para o leitor a ideia de que Capitu, na verdade, não é uma moça virtuosa, que, na verdade, ela já trazia dentro de si aquele germen do que ele vai desenvolver ao longo da história, ao longo da narrativa, e, mais uma vez, tentando trazer o leitor, a opinião do leitor, para o lado dele. Muito bem, pessoal. Estes foram os capítulos de hoje. Essa breve análise baseada na minha própria opinião, tá? Eu li esse livro há muitos anos, quando eu estava prestando vestibular, e, na época, eu não consegui captar todas essas nuances. Então, se você que está assistindo o canal vai prestar vestibular, eu te recomendo que, além da leitura da obra em si, você faça, como está fazendo agora, assista vídeos que falem sobre a análise deste livro. Leia resenhas também, porque elas também vão te trazer um alicerce melhor para que você consiga construir a sua própria opinião. E vamos acompanhar conosco
ao longo da leitura dos demais capítulos, o desenrolar dessa história. A opinião dos leitores, do grupo que faz parte do Mosaicos e Miscelâneas, cada um tem uma opinião distinta, né? São cabeças diferentes. Então, é muito bacana a gente ter uma somatória de pontos de vista para a gente conseguir construir o nosso próprio ponto de vista. E isso é o que eu acredito ser o mais importante quando a gente vai fazer uma análise. A gente refletir, pegar todas as ideias e construir a nossa própria opinião. Beleza, pessoal? Bom, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Curtam o vídeo, curtam o canal, compartilhem para os amigos. Vamos levar a leitura para quem não pode ler e vamos ajudar o canal a crescer. Um beijo, um abraço e até a próxima.